Olá, povo de Deus, graça e paz. Vamos dar continuidade aqui às últimas aulas de Esdras. Vamos falar do capítulo 7 ao capítulo 10, tá? Você que não assistiu a aula, são só 2 aulas anteriores de Esdras, dá tempo de você acompanhar, corre lá e vem comigo. Vamos estudar juntos, vamos aprender juntos e você me edifica com a sua presença e a palavra do Senhor seja propagada e você compartilha com o máximo de pessoas que você conseguir. Edifica a vida de alguém também, tá bom? Então, vamos começar a aula. Então, passando todas essas coisas no reinado de Artaxerxes, Esdras subiu da Babilônia. Esdras era um escriba hábil com as palavras de Deus, né? Todas as leis de Moisés, ele escrevia muito bem e falava muito bem. Então, Esdras não era só um escriba, ele também era um mestre, porque ele escrevia, ele aprendia e ele ensinava por todos os lugares que ele ia. Deus caminhava com Esdras. Tudo que Esdras se propunha a fazer, Deus estava com ele, a mão do Senhor estava sobre ele. Todas as portas se abriam quando Esdras chegava, porque ele verdadeiramente tinha um coração bom perante os olhos do Senhor, e ele fazia o que a gente tem que fazer, que é o ID, né? Então, Artaxerxes era um rei bom, tá? Pra quem não viu aquele filme 300, que tinha o rei Chester, aí tinha o outro rei, eles lutavam, fizeram uma forma, assim, do rei da Pérsia, de um rei mau, né? Mas assim, na história bíblica, a verdadeira história que tá aqui na Bíblia, sem ser de historiadores, ele era bom, ele era um rei bom, e ele entendia quem era Deus de Israel, ele sabia quem era Deus de Israel, e sabia que a mão de Deus era pesada sobre aqueles que faziam coisas más. Artaxerxes liberou Esdras para sair da Babilônia e ir para Jerusalém para ajudar para onde quer que ele fosse, e autorizou também quem quisesse ir com Esdras. Olha, se alguém quiser ir com Esdras, também está autorizado aí, vocês estão livres, estão liberados para ir fazer o que vocês quiserem, onde vocês quiserem. Vão levar a palavra do Deus vivo de vocês de Israel, vai fazer o que precisa ser feito para que Deus fique feliz com o meu reinado. E aí o rei Artaxerxes disse mais para Esdras: olha, o que você precisar levar para o sustento de vocês, gado, ouro, prata, pode levar, tá? Eu não quero que vocês passem nenhum tipo de perrengue, eu quero que vocês sirvam o Deus vivo de vocês, e tudo quanto ordenar o mandamento do céu pode fazer. Se algum profeta for usado para falar, se alguém tiver que vir aqui fazer qualquer coisa, pode, vocês têm liberdade para fazer o que o Deus dos céus, Deus de Israel, pedir para ser feito. E Artaxerxes falou mais para Esdras: olha, Esdras, você tem o juízo que Deus te deu, a sabedoria que você tem, o juízo que Deus te deu, tudo que você tem de inteligência que Deus deu para você, emocional, mental, eu quero que você levante regedores e juízes nessa terra, tá? Aqui precisa de homens instruídos através de você para poder reger essa terra. Então, olha o que o rei fez com Esdras, né? Deu autoridade para ele, autonomia para escolher quem ele quisesse, o homem que quisesse, para poder ser juiz e julgar aquele povo daquela terra. E o rei disse para ele também: e quem não obedecer às leis do Deus do céu, quem não obedecer à lei do que o Deus de Israel falar sobre essa terra, que seja morto. Tá? A penalidade vai ser morte, então tem que obedecer. O que você falar, o que os juízes e regedores que você levantar falar é lei e assim será feito. Eu não quero ter problema com Deus. Ele temia Deus. E no capítulo 8 tá dizendo o nome das pessoas que voltaram da Babilônia com Esdras, né? Tem a listagem no capítulo 2 dos que voltaram da Babilônia com Zorobabel. E aqui no 8 tá dizendo quem voltou com ele, que foi uma galera que ainda ficou e aí saiu depois com Esdras. Então Esdras, voltando para Jerusalém com o povo que ainda tinha ficado, eles pararam na beira do rio, junto ao rio Ahava, e ali fizeram um jejum, juntos, em unidade, no mesmo propósito, agradecendo a Deus, porque no meio do caminho tiveram inimigos e Deus o livraram dos inimigos, pedindo para Deus para que purificassem eles, consagrassem a vida deles, para que eles iam voltar para casa e eles voltassem limpos e consagrados. Então eles fizeram o jejum porque o jejum, gente, não é barganha com o Senhor. O jejum é para que a gente se purifique, a gente fique com os ouvidos mais abertos, a gente fique mais sensível ao que o Espírito Santo quer falar com a gente, para que a gente tenha mais conexão com o Pai, sabe? Então o jejum não é barganha, nunca foi. O jejum, ele é para realmente isso, consagrar nossa vida, nos purificar, fazendo com que a gente tenha mais intimidade com Deus, que a gente ouça mais a voz dele. E aqui Esdras fez esse jejum junto com o povo que foi com ele exatamente para isso, para agradecimento a Deus, para que fosse um sacrifício vivo para Deus, né? Porque antigamente era feito sacrifício de holocaustos, sacrifícios pacíficos, mas também já se era feito jejum, né? O jejum de alguma coisa, jejum de algum tipo de alimento, ou jejum de dias sem comer, ou sem beber algo. Então, eles fizeram esse jejum para se consagrarem. E acabando essas coisas, eles chegando lá em Jerusalém, os príncipes vieram falar com Esdras: olha, muitas coisas boas ainda não estão acontecendo, promessa do Senhor, porque tem muitos homens que vieram com suas mulheres e filhos que são hetéeos. Então o povo de Jerusalém acabou se misturando com um povo estranho.
E aí, o que aconteceu? Esdras arrancou os seus vestidos. O rei Esdras, quando ficou sabendo disso, ele arrancou seus vestidos, arrancou o cabelo da cabeça, arrancou o cabelo da barba e sentou atônico. Gente, imagina a cena, ele desesperado, arrancando tudo, puxando o cabelo da cabeça, da barba, arrancando tudo e sentou e ficou atônico a parte da manhã toda até a parte da tarde. Depois vocês deem uma lida no capítulo 9, versículo 3, que diz assim: E ouvindo tal coisa, rasguei o meu vestido e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e me assentei atônito. Então, assim, ele realmente arrancou os cabelos com a mão e ficou perplexo, sentado. Em volta dele ficou os anciãos, ficou os príncipes ali, meditando no que eles iam fazer. E agora, o que eu vou fazer? Tantas mulheres e tantas crianças vieram junto com eles. E aí eles foram buscar socorro com o Senhor. E Esdras lá sentado perplexo, falando com Deus, ele falou assim: Senhor, nós pecamos contra ti. E olha que Esdras, ele falava não só ele, né, mas do povo também, pecamos, falava sempre no plural. Pecamos contra ti, afligimos, passamos por cima dos seus mandamentos, nós não podemos casar com mulheres estranhas, né? O povo tem que casar com o povo, né? E agora o que faremos? Nós pecamos contra ti, mesmo assim a sua mão não saiu sobre nós, o Senhor continuou nos amando, cuidando da gente. O que nós fazemos? Aí eles decidiram, depois de muita oração, muita meditação, decidiram se despedir das mulheres e dos filhos. Então, assim, os homens ali do povo, né, de Jerusalém, Judá, o povo ali que foi com Esdras, as mulheres e as crianças que foram com eles tiveram que voltar para Babilônia, porque eles não podiam continuar ali manchando tudo aquilo que eles precisavam fazer em diante, né? Que era fazer a obra do Senhor e tal. Então eles tiveram que fazer isso. E eles falaram entre eles e para o Senhor: assim seja feita a sua lei, vamos fazer a sua vontade, que elas voltem. E para continuar os mandamentos do Senhor, era lei, né? Porque naquela época os homens não podiam se casar com mulheres estranhas. Etéias, amonitas, todo esse povo estranho aí não podiam se misturar, não poderiam misturar a semente santa dos homens de Israel com essas mulheres e pessoas lá de fora, né? Nem mulheres também que eram do povo podiam se casar com homens de fora. Então essa era a lei de Moisés naquela época. Então a gente olhando com o olhar de hoje, a gente fica perplexo. Imagina você casar com uma mulher e você ter que largar ela e os seus filhos, mandar de volta para a terra porque não está de acordo com a palavra do Senhor. Mas naquela época era uma lei, né? Por exemplo, uma lei hoje: você não pode matar, senão você vai preso. Se você matar, você sabe que você vai preso. Naquela época era assim, era uma lei de Deus para que os homens não misturassem sua semente com outras mulheres estranhas. Então, assim, eles fizeram isso sabendo que não poderia fazer isso, porque quando o povo foi exiliado lá para a Babilônia, não foram só os homens, foram as mulheres também. Por que eles não casaram com as mulheres e tiveram filhos com as mulheres do povo deles? Porque eles resolveram escolher as outras mulheres, se apegaram, se apaixonaram, se envolveram com mulheres estranhas que naquela época não podia. Então, assim, a mão do Senhor pesou sobre aquele povo. Ele amou, cuidou, tirou, resgatou, mas coisas boas ainda não aconteciam devido àquilo. Lembra na última aula que eu falei pra vocês sobre maldições geracionais? O que os nossos pais, avós, bisavós, taravós fizeram? A gente precisa confessar os pecados deles e abrir mão dessa herança, né, quando ela é maldição, porque tem herança que é bênçãos geracionais, mas tem herança que é maldição geracionais. A gente vai falar sobre isso melhor numa próxima aula, tá? Mas eu quero que vocês entendam que a gente precisa confessar e se arrepender não só dos nossos pecados, mas dos pecados das nossas gerações. Então, eles sabiam que eles estavam errados, casando com essas mulheres, tendo envolvimento e filhos, e aí tiveram que se despedir. E eles sentiram muito, tanto que eles sentiram muito, não em se despedir das mulheres, mas por ter pecado contra Deus. E aí, quando as mulheres e os filhos voltaram para a terra deles, eles queimaram o holocausto, pegaram um carneiro cada um e queimaram o sacrifício assim como oferta ao Senhor de paz do que eles fizeram, e que eles dariam continuidade à linhagem ali, certamente às leis do Senhor. Então é isso, povo de Deus. Espero que vocês tenham aprendido com essas aulas aqui, né? Finalizamos Esdras, falamos do 7 ao 10. Espero que vocês tenham entendido. Se vocês não entenderam algo, se vocês quiserem comentar, vocês escrevam aqui que eu respondo vocês com o maior amor e carinho. Se vocês tiverem coisas para compartilhar, também podem dizer, porque um edifica o outro com a palavra do Senhor, um aprende com o outro diariamente. A gente nunca sabe de tudo. A gente é um ser humano em eterna construção. A gente vai morrer sem saber de tudo. Não tem jeito. A gente pode morrer com 200 anos, mal olhar com 400 e poucos anos, mas a gente nunca vai saber de tudo. A gente está em construção diariamente, um aprendendo com o outro.
certo? Então o nome Esdras significa auxílio, ajuda, né? E através de Esdras, Deus fez coisas maravilhosas para salvar o povo dele e resgatar o povo de Jerusalém. Aqueles que ainda ficaram, né, por algum motivo, ou porque não tinha renda, porque não tinha condições de sair dali, ou porque não sabia nem para onde ir, porque teve pessoas que foram para lá, crianças que cresceram, e filhos e netos, e não sabia nem o que fazer da vida. Ficaram presos lá e Esdras foi um auxílio, uma ajuda para eles, tá? Esdras tem apenas 10 capítulos, dá para você ler num dia, dois, sabe? E degustar cada palavra, cada ensinamento, porque, como eu disse, não tem nenhuma vírgula na Bíblia que seja em vão. Tudo faz sentido para aquilo que Deus quer para a vida de cada um de nós. Então, a história de Esdras retrata o retorno do povo de Jerusalém, a reconstrução do templo e todas essas coisas que foi falado, tá bom? Então, que Deus abençoe muito a vida de vocês, que a graça e o favor do Senhor esteja sobre a sua casa, sobre a sua vida, que você seja cheio de sabedoria e discernimento do Senhor, que a sua porção diária seja colocada ao favor da graça de Deus sobre a sua vida, que você seja uma pessoa abençoada, que você abençoe pessoas, porque, como eu disse, e como a palavra do Senhor diz, é melhor dar do que receber. Então, tudo que você transborda, Deus enche em você, né? Tudo que você tem em você, que você abençoa a vida de alguém, Deus coloca mais de bênção na sua vida para você ser um abençoador. Que você não seja uma represa, mas que você seja um rio que corre e que você seja bênção na vida de outras pessoas, para que outras pessoas venham ser bênção na sua vida. Tá bom, povo de Deus? Um beijo grande, até a próxima aula. Fica por aqui, porque na próxima aula vamos falar sobre Neemias, que é outra história extraordinária, tá? Vambora, fica comigo. Até a próxima. Um beijo grande, tchau, tchau.